Deu uma piscadinha de olho, já mudou a geração, né? Você tava pensando em comprar uma RTX 30, de repente já tem uma tal de RTX 40 no mercado, né? Pois é, as gerações de placas de vídeo vão mudando e fica difícil de acompanhar. Por exemplo, você tava querendo uma placa de vídeo para Full HD com as últimas tecnologias, você tava de olho de repente numa RTX 3060, mas aí você descobriu que agora tem uma RTX 4060 também. Na verdade tem várias placas 3060, várias placas 4060, você tá em dúvida qual delas comprar e de repente você se deparou com a RTX 4060 e com a RTX 3060. E aí você quer saber qual que é a diferença delas? Não sei. Qual que é a vantagem de você comprar uma RTX 40? Será que vale a pena investir um pouco mais e pegar uma 40? Será que vale a pena ir de RTX 30? Ou se você tá na RTX 3060, compensa ir pra 4060? Será que você vai ganhar alguma coisa com isso? Também não sei. Pois é, o que eu vou responder pra vocês nesse vídeo, onde eu comparei a RTX 4060 com a RTX 3060. Eu vou falar de tudo, vou falar das novas tecnologias, vou falar sobre a performance e vou falar sobre os diferenciais entre as duas placas. E contar pra você que tá numa RTX 3060 se vale a pena, ou se você que tá, de repente, numa geração anterior da AMD ou da Nvidia, se compensa fazer upgrade ou pra montar um PC do zero. A idade vem chegando ali na casa dos 30 e a gente pensa, né? É agora ou nunca, eu vou ficar careca. Mas a verdade é que a calvície afeta 50% dos homens. Alguns perdem os cabelos na juventude ou só quando se torna o tiozão do pavê. A vida ensina que a gente tem que estar preparado pra perder, mas ninguém tá preparado pra perder o cabelo, né? Porque com certeza isso afeta a autoestima. Então já tô me preparando antes da hora, e é algo que você também pode fazer. É aí que entra a galera da Manual na jogada. Eles oferecem um tratamento personalizado pra cada pessoa. O seu tio Sérgio e o vô Agenor não vão ter o mesmo tratamento que você, por exemplo. O processo todo é muito simples, porque é tudo feito online. Você só precisa responder um questionário que serve para diagnosticar o seu problema em específico. Depois é só iniciar o tratamento, que é feito com acompanhamento médico e sem custo nenhum, de graça. Não é só usar o produto e ver se dá certo. O que é bom, porque a calvície não tem cura, né? Então é legal ter esse contato com um especialista sempre e sem pagar nada por isso, não? E caso não tenha ficado claro, sim, os produtos são entregues na sua casa com frete grátis e de forma bem discreta. Essas são fotos de clientes que obtiveram bons resultados com o tratamento da Manual, e esses resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês se você usar tudo certinho. Então não vai me esquecer de usar conforme o prescrito pelos médicos, hein? Olha lá. E é bom começar a tratar assim que aparecer os primeiros sinais de calvície, quando os fios começam a afinar ou cair. Isso tanto para casos mais severos ou para quem já tem aquela entrada. Aliás, a Manual me contou que se você usar o cupom exclusivo LGH vai ganhar um desconto de 40% no primeiro pedido, mas é por tempo limitado, então o conselho é você entrar no site da Manual agora mesmo e resgatar essa oferta. O link tá ali na descrição. Pode ir lá. Corre lá que eu espero. Vá rápido, eu tô esperando aqui. E pra você ficar por dentro, a gente já vai começar falando das especificações aqui, porque sim, se vocês podem ver aí na tela que a gente teve algumas mudanças. E aí você pensa, pô, mas peraí, eu tô vendo errado, você inverteu o 4060 com o 3060? Não, você não tá vendo errado. Nós temos uma 4060 que tem alguns números nas especificações que são inferiores a uma RTX 3060. Nossa, CUDA Cores, RT Cores, e tem inclusive a mais polêmica delas, que foi a interface 128 bits contra 192 bits, que vem acompanhado da memória. Então nós temos aí uma mudança, nós saímos dos 192 bits da RTX 3060 para 128 na 4060. A Nvidia diminuiu e inclusive a RTX 4060 roda em PCI Express 4.0 X8. Calma, eu vou precisar explicar isso para você vai ter que perder um tempo para entender isso. Eu vou explicar de uma forma muito simples. Você pode sim colocar uma RTX 4060 numa placa-mãe mais antiga, que tenha de repente ali um slot PCI Express 3.0, que tem essa interface, mas ela só vai funcionar em X8, ou seja, ela só vai funcionar com 8 lanes do seu PCI Express X16, o que significa que ela vai ter literalmente uma largura de banda menor, né? Porque ela vai ter menos linhas para transitar informação. E o PCI Express 3.0 ele é mais lento do que o PCI Express 4.0, o que significa que você rodar em PCI Express 3.0 X8 é o equivalente a um PCI Express 4.0 X4. Então, se você está numa plataforma mais antiga, é importante que você dê atenção para isso, porque você pode perder performance em alguns jogos. Inclusive o PepeLive fez alguns testes lá, eu recomendo que você dê uma olhada lá no review dele para ver esses testes com PCI Express 3.0. Mas a RTX 3060 que nós testamos aqui é o modelo de 12 GB, que é o modelo mais conhecido, mas se você está pesquisando aí, de repente esbarrou e fala, cara, eu encontrei uma 3060 aqui muito baratinha. Presta atenção se a RTX 3060 que você viu baratinha não é uma de 8 GB, porque o modelo de 8 GB da 3060 não é só... ele só tem menos VRAM. Não, ele também é um modelo mais lento, ele na
na verdade é quase uma 3050 Ti que por algum motivo a Nvidia não quis colocar 3050 Ti. Vocês vão descobrir que a Nvidia tem um pequeno problema em colocar nomes que ficam mais fáceis para vocês entenderem. Mas enfim, a 3060 de 12GB é a mais conhecida, né? Ela foi lançada com 12GB, depois saiu uma versão de 8GB. A gente vai comparar esses dois modelos e se você perceber, a 4060 não tem um modelo de 16GB no seu lançamento, ou de 12GB, são 8GB, o que significa que a sucessora da RTX 3060 também tem menos VRAM. Mas será que isso vai fazer diferença nos jogos? Porque eu tenho certeza que você deve ter visto aí alguns comentários já sobre 8GB de VRAM não ser mais suficiente. Sim, esses comentários inclusive surgiram fortemente do lado da AMD, que fez uma baita propaganda dizendo, olha, 8GB não é mais suficiente. E nós vimos também alguns jogos que rodaram bem mal com placas de vídeo de 8GB, mesmo em Full HD. Esses casos, para você entender um pouco melhor, a gente fez um vídeo especificamente falando sobre isso, mas para tentar resumir para vocês, a gente não sabe se 8GB vai ser suficiente para sempre. Aliás, a gente sabe, não vai ser suficiente para sempre, mas pelo menos por enquanto ainda é suficiente. Tá duvidando? Bom, eu vou mostrar para vocês nos testes. Nós testamos aqui os modelos com 12 e com 8GB de VRAM e a gente vai descobrir onde que faz ou não faz diferença na performance. Para os testes aqui, eu usei a nossa bancada com o Ryzen 9 7950X e... tô esperando a pausa. Essa é a pausa. Sim, nós utilizamos um 7950X. Eu não espero que você faça uma combinação de uma placa da série 60, uma 3060, uma 4060, uma 4060 Ti com um 7950X. Você nem precisa. Isso aqui é só pra gente mostrar a performance máxima da placa de vídeo, tá? Inclusive, em alguns casos, dependendo da sua configuração de CPU, ele pode ser o limitador e você não vê a performance que você tá vendo aqui. Mas se eu estivesse mostrando desse jeito pra vocês, aí a gente poderia, de repente, ter um empate aqui e aí vocês iam falar que as duas placas são iguais. E não é o caso quando você não tem gargalo de CPU. Para refrigeração, eu utilizei um Aorus X360 Water Force de 360mm. A placa-mãe é uma B650E Aorus Extreme. São 32GB de memória Kingston Fury Renegade 6000 MT por segundo, 2TB de armazenamento NVMe Kingston Fury Renegade e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. Também, para deixar claro, você não precisa de uma fonte de 850 watts, inclusive a fonte recomendada para essas duas placas é de 550 watts. E a gente vai falar sobre consumo lá no fim também, como temperatura e performance, se vale ou não vale a pena. Mas vamos dar uma olhada na performance pra gente ver como é que rodou os jogos aqui, essas duas placas. Começando por a Plague Tale Requiem. Aqui a RTX 4060 fez média de 64 e mínima de 50, enquanto a 3060 fez média de 52 e mínima de 40. Então já foi o suficiente para sair ali da casa dos 50 e para casa dos 60 FPS com a RTX 4060. Um dos diferenciais da RTX 4060 em relação à RTX 3060 é a adição do suporte a DLSS 3.0, que está presente na arquitetura Ada Lovelace. Então, se a gente comparar com a arquitetura Ampere, além dos avanços, né, a gente tem aqui uma GPU de 4 nanômetros e tudo mais, a gente tem o suporte a DLSS 3.0, que tem um Frame Generation. Então, a gente vai mostrar aqui a diferença de performance. Não é possível rodar DLSS 3 numa placa da série RTX 30 ou inferior. Então, a gente vai mostrar para vocês terem uma ideia de qual é a diferença de performance, mas infelizmente não dá pra gente comparar, só no DLSS 2.0. E aqui no Plague Tale Requiem, a gente consegue ver o salto, né, com o DLSS 2.0 ativado aqui. A RTX 3060 vai para casa de 58 de média e 45 de mínima, então já chega ali perto da casa dos 60, enquanto que a 4060 vai para casa dos 70 de média e 55 de mínima. Ao ativar o DLSS 3.0, a 4060 faz média de 101 e mínima de 84. Em COD Warzone, a 4060 fez média de 94 e mínima de 50, enquanto que a 3060 fez média de 74 e mínima de 42. É bom lembrar que a gente usou o preset Ultra aqui, então de repente se você vai fazer algum ajuste aí gráfico, você pode conseguir uma mínima melhor e uma média também, mas nesse caso aqui as duas placas ficaram com as mínimas abaixo dos 60, então provavelmente você vai ter que fazer algum ajuste ou ativar o DLSS, como foi feito aqui, e aí você consegue mínimas acima dos 60 FPS. A 4060 fez média de 134 mínima de 85 e a 3060 média de 103 mínima de 67. Passando para Control agora, a 4060 aqui fez média de 89 mínima de 73, enquanto que a 3060 fez média de 79 mínima de 65, então as duas placas são boas para fazer bem mais de 60 FPS de média e de mínima. Mas ao ativar o Ray Tracing, a 4060 cai para casa dos 52 de média e 43 de mínima. E a 3060 não fica muito atrás não, na verdade ela faz média de 47 mínima de 38. Então nesse caso aqui as duas têm um hit de performance muito parecido. Ao ativar o DLSS, que está disponível nesse jogo, aí as duas placas conseguem ganhar performance. A 4060 faz uma média de 92 e mínima de 72, enquanto que a 3060 faz média de 80 e mínima de 63. Então especificamente nesse caso aqui, a 3060 não ficou muito longe da 4060 em performance e as duas conseguiram entregar uma boa performance. Agora partindo para Cyberpunk 2077, um jogo que recebeu
sofreu atualização, agora tem requisitos do sistema diferentes do que tinha antes e ainda tem o RT Overdrive para ajudar. Aqui a 4060 fez média de 73 e mínima de 63 com o Ray Tracing desligado, a 3060 fez média de 66 e mínima de 54. Ao ativar o Ray Tracing, as duas têm uma performance bem parecida, na verdade. A 4060 faz média de 33 e mínima de 28 e a 3060 média de 28 e mínima de 24. A diferença é que 4060 ali, né, você consegue ter uma estabilidade maior para rodar na casa dos 30. A 3060 já começa a dar umas vaciladas ali para casa dos 24 a mínima. Eu sei que parece pequena a diferença, mas já é o suficiente para começar a piorar bastante a estabilidade do game. Mas se você não quer rodar nos 30 FPS, você pode ligar o DLSS. Aí se você ligar o DLSS 2.0, a 4060 vai ali para casa dos 62 de média e 52 de mínima, enquanto que a 3060 faz média de 50 e mínima de 41. Se você ativar o DLSS 3.0, a 4060 vai para casa dos 96 de média e 81 de mínima, então melhora bastante a fluidez aí do game. Em Dirt 5, a 4060 sai na frente, média de 103, mínima de 74. A 3060 também faz uma boa média, 86 de média e 72 de mínima, apesar da grande diferença, os dois são perfeitamente jogáveis, e mesmo ativando o Ray Tracing, as duas placas têm uma boa performance, 89 de média e 67 de mínima na 4060 e 76 de média e 64 de mínima da 3060. Far Cry 6, sem Ray Tracing, 4060 média de 124 e mínima de 98, a 3060 média de 101 e mínima de 83. Nesse jogo especificamente, enquanto a gente testava aqui, ainda existe um bug de driver da RTX 40, série RTX 40, principalmente a gente viu na 4060 e na 4060 Ti, as placas têm mínimas muito ruins, mas de qualquer forma a gente viu a mesma média na 3060 e na 4060 ativando o Ray Tracing, o que aparentemente é uma questão de VRAM. Então esse fix que a Nvidia está prometendo, que já veio, sumiu e pode voltar, pode ser algo relacionado a VRAM. Nesse jogo aqui tem uma alta utilização de VRAM, apesar de ser um jogo já antigo, né? Ele não é exatamente um lançamento, e curiosamente as placas da Nvidia, pelo menos a 3060 que tem 12 GB, conseguiu tancar com a mesma performance de uma 4060 que tem 8 GB. Então pode ser de repente um sinal de jogos que ou não estão otimizados ou que estão usando muita VRAM, e aí pode ser um pequeno problema para você, de você ter que diminuir a qualidade da textura, então não vai dar para rodar igual. Em Fortnite a 4060 rodou com uma média de 101, mínima de 79, e a 3060 média de 85 e mínima de 65. Então é uma diferença de 16 FPS na média, mas suficiente para sair da média dos 80 e ir para a média dos 100 FPS, né? Mas se você quiser mais performance, ainda tem um DLSS nesse jogo, aí dá para você jogar ali na casa dos 138 de média e 105 de mínima na 4060, bem perto ali dos 144 Hz ou dos 144 FPS, e a 3060 fez média de 118 e mínima de 87, que também tá muito bom, um bom ganho de performance aí na 3060. Em God of War, a 4060 fez média de 70 e mínima de 54, enquanto que a 3060 fez média de 62 e mínima de 49, ou seja, mesmo a placa da geração anterior ainda consegue entregar uma boa performance no God of War. E mesmo a gente ativando aqui o DLSS, né, elas ganham um pouco de performance, a 4060 vai para uma média de 79 e mínima de 57, enquanto que a 3060 faz média de 69 e mínima de 53. Vocês viram que as mínimas ali ficaram muito próximas, né, da 4060 e da 3060, mas na média a 3060 fica um pouco atrás aí da 4060. Flight Simulator, que é um incrível caso do jogo que é todo gargalado no CPU, a 4060 fez média de 58 e mínima de 48 contra 50 de média e 42 de mínima da 3060. Ao ativar o DLSS 2.0 já ajuda bastante, a gente chega ali praticamente no teto do que dá para fazer com o gargalo de CPU que existe nesse jogo. A 4060 fez média de 73 e mínima de 56 e a 3060 média de 63 e mínima de 50. Para resolver esse gargalo aí só usando o DLSS 3.0 que só está disponível na 4060, e aí ela faz média de 112 e mínima de 82. Red Dead Redemption 2, um jogo que é antigo, mas muito jogado ainda, aqui a 4060 fez média de 114 e mínima de 79 e a 3060 média de 98 e mínima de 79. Então uma excelente performance das duas placas. A 4060 fica na frente, mas não é um jogo exatamente competitivo, então os jogos mais antigos ainda conseguem rodar muito bem a 3060 e tirar uma boa performance até com mínimas bem estáveis. Spider-Man Remastered, aqui a 4060 fez média de 132 e mínima de 85 e a 3060 média de 113 e mínima de 70. Então com o Ray Tracing desligado, as duas têm uma ótima performance, dá pra você jogar e se divertir muito. Esse jogo é curioso porque a diferença entre mínimas e médias são bem grandes, então tem uma grande oscilação ali no gameplay. Ligando o Ray Tracing ainda dá pra jogar nas duas placas, a 4060 fez média de 76 e mínima de 52, então de novo ali acabou caindo, né, abaixo inclusive das mínimas da 3060, que fez média de 65, mas mínima de 57. Pode ser alguma coisa
coisa relacionada a VRAM? Talvez. Ou pode ser simplesmente uma instabilidade de driver, já que a 4060 acabou de ser lançada. Ao ativar o DLSS 2.0, a 3060 faz média de 83 e mínima de 58, a 4060 faz média de 91 e mínima de 61, então de novo, ela até melhora as mínimas, mas ela fica com a mesma mínima da RTX 3060, porque a gente está dentro da casa ali do empate técnico. Ao ativar o DLSS 3.0, aí sim, a 4060 faz média de 128 e mínima de 90. Em The Last of Us, a gente tem um caso onde a VRAM pode fazer muita diferença, porque é um jogo que foi bem polêmico no lançamento justamente por conta da utilização da VRAM, usa bastante VRAM. E aqui a 4060 e a 3060 tem a mesma performance mesmo. Então pode ser a limitação por conta da VRAM, já que a gente tem 12 GB aqui, a gente tem apenas 8 na 4060, e em relação ao poder de processamento, em tese, a 4060 deveria fazer mais FPS. Ativando o DLSS, a 3060 faz média de 81 e mínima de 69, que é a mesma performance da 4060. Novamente, pode ser alguma coisa relacionada a driver, a gente vai descobrir em testes futuros. Inclusive, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder os outros testes que a gente vai trazer aqui no canal, ou que já trouxe. Já tem outros comparativos lá, dá uma olhada inclusive no review completo da 4060. Se a gente pegar todos os testes aqui e dividir as médias para a gente pegar uma média global, a gente tem uma diferença de 17% da 3060 para 4060. Então a gente sai de uma média de 77 para 90 e de uma mínima de 60 para 67. Essas mínimas aí, elas têm uma pequena falha, porque tem aquele, a gente está considerando ali o Far Cry, né, que tá com uma mínima bem zoada, mas é o que a gente encontrou aqui nos testes, tá? Em geral, você vai ter uma performance na casa dos 17% acima, que foi o que a própria Nvidia prometeu. Se você pegar o DLSS 2.0 ali, também dá mais ou menos a mesma coisa, 17% de diferença, mas a 4060 tem o DLSS 3.0. Em relação a consumo, a 4060 tem uma grande eficiência. O sistema como um todo, né, a gente mede o consumo total do sistema, o sistema como um todo aqui consumiu 320 watts com a 4060 e 370 watts com a 3060. Em relação à temperatura, esses dois modelos não são exatamente comparáveis, né? Essa daqui é até um pouco mais complexo do que esse daqui da 4060, inclusive é curioso porque até o PCB da 4060 é bem menor, né? Ele tem um chip menor, ele é menor, ele consome menos. Então a gente teve aqui um projeto também mais simples nesse modelo aqui, Twin X2 da Inno3D. Mas em relação à temperatura, eles ficaram bem próximos, 65 graus aqui na 3060 e 69 graus na 4060, mas ambas com nível de ruído e rotação das fãs bem baixo. Beleza, Robson, eu vi todos esses testes aí, eu simplesmente pulei. Mas me diz aí, qual que é a principal diferença? Eu vi que em performance elas ficam muito próximas, 17% é bem pouco. E realmente, 17% é bem pouco de diferença de uma placa da série 60 de uma geração mais nova para uma placa da série 60 da geração anterior. Nessa geração, a grande diferença entre as placas é, na verdade, o suporte a DLSS 3, que não existe na série RTX 30, o encoder AV1, que ajuda para quem vai, de repente, fazer criação de conteúdo, edição, para quem vai fazer live stream, e a eficiência energética. Esses são os três principais diferenciais da série RTX 40 para a série RTX 30. A performance mesmo não é aquilo que a gente estava acostumado. A 3060, ela teve uma performance ali na casa de uma 2080, 2070 Super, enquanto que a 4060 teve desempenho na casa de uma 3060 para a 3060 Ti. A performance dela fica exatamente entre a 3060 e a 3060 Ti, mas trazendo essas novas tecnologias. Então, se você está em dúvida entre essas duas placas, vai depender de quais tecnologias você está procurando. Aqui a gente já tem o DLSS, a gente tem uma placa com uma boa performance, com 12 GB de VRAM, e que graças ao lançamento da 4060, ela necessariamente precisa estar mais barato do que uma 4060 para ela valer a pena a compra. Na 4060 você tem uma placa um pouco mais moderna, que traz aí uma nova arquitetura, que traz mais eficiência energética, que traz encoder AV1 e que traz DLSS 3. Então depende muito do que você está procurando, se os jogos que você joga tiram vantagem do DLSS 3, se vai fazer diferença para você, ou se de repente você prefere economizar e pegar uma placa da geração anterior. Se você já estava na série RTX 30 numa 3060, por exemplo, não vale a pena fazer upgrade para uma 4060, o que seria verdade em outras gerações, que se você tivesse de repente, sei lá, uma 2070, até valia a pena fazer upgrade ali para uma 3060 Ti. Hoje, se você pegar uma 4060, você vai ter mais ou menos a performance que você tem de uma 3060, com a diferença de ter o DLSS 3. E isso é você que vai ter que julgar se faz diferença para você ou não. De repente você prefere economizar um troco, esperar mais um pouco, de repente esperar o refresh, que tudo indica que nós vamos ter uma série Super, ou de repente alguns modelos refresh da série RTX 40. Outro ponto importante, se você chegou até aqui,
deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho. Eu vou esperar porque as pessoas acham que isso é meio automático. Mas não é automático, eu tô realmente pedindo pra você fazer isso agora. Mas se você chegou até essa parte do vídeo, tem algumas considerações importantes. Por exemplo, se você tá montando uma plataforma nova, né, de repente compensa mais você já investir numa 4060. Ou se você vai economizar, pega uma 3060. A 4060 e a 3060 têm os mesmos requisitos de energia, mas a 4060 consome menos energia. Eu não diria que é o suficiente para falar, meu Deus, como você vai economizar tanta energia a ponto de valer a pena investir na nova geração. Vai ser realmente do tipo, já que eu tô montando a última geração, deixa eu aproveitar e pegar essa RTX 40, até porque os preços dela tendem a chegar nos preços que eram praticados para a série RTX 30 na 3060. E aí sim ela passa a ser uma placa interessante. Se ela estiver custando muito mais caro, ou seja, se elas têm 17% de diferença em performance, elas não podem, por exemplo, uma 4060 custar 25% mais do que uma RTX 3060. Mas tem o DLSS 3 que traz muito mais performance. Mas mesmo assim, né, o ponto de equilíbrio é isso, ela custar pelo menos uns 20% a menos do que uma 4060. Então, esse seria o ponto para você encontrar o equilíbrio. Qual placa eu vou escolher, qual que é o custo-benefício? Bom, primeiro, as features que importam para você, quais são as características de cada placa, se você prefere economizar um pouco ou se você prefere pegar as novas tecnologias, e a diferença de preço. A tendência é que a 4060 vai diminuindo de preço, empurrando o preço da 3060 para baixo até que ela desapareça do mercado de placas novas e sobre somente no mercado de usado. Se você está vindo de gerações mais antigas, numa GTX 1060, numa GTX 1660, 1650, ou placas até mais antigas, mais fracas do que de repente uma 3060, como uma 2060 mesmo, aí já é mais interessante você considerar de repente uma 4060, se já não tem mais 3060 nova no mercado, ou de repente até uma 3060 Ti. A 3060 Ti consegue ter mais performance do que uma 4060 sem o suporte a DLSS 3 ou AV1 e, claro, consumindo mais. Mas são alternativas para quem quer comprar e para quem de repente quer se arriscar no mercado de usados quando não tiver mais 3060 Ti nova no mercado. Então, eventualmente a 4060 vai acabar chegando no preço da 3060 e sendo mais interessante, o que não foi verdade no lançamento. A 3060 continua sendo uma alternativa bem interessante, inclusive é uma das placas mais utilizadas da Steam, junto com a 3060 para notebook, que não é exatamente a mesma GPU, não tem a mesma performance, mas ela mostra que a 3060 realmente conseguiu, depois de um lançamento bem ruim, conquistar o público. Será que vai ser uma verdade também para a RTX 4060 ou vocês acham que ela vai ter que ficar muito mais barata para isso? E na hora de comprar, qual que você compraria? Você compraria uma 3060 ou uma 4060? Ou de repente seria para outra alternativa? Qual outra placa você compraria? Ou qual você comprou? Deixa aí nos comentários aqui, diga aí qual você escolheu, por que você escolheu, diga qual o teu setup, se você estava num PC mais antigo, ou se você montou do zero. Tô curioso para saber qual das duas placas você escolheria.